Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Hoje, dia 1º de outubro de 2024, estamos começando aqui mais uma reunião conjunta das comissões de Direito Digital, Tecnologia e Inteligência Artificial e de Privacidade e Proteção de Dados, da subseção do Jabaquara Saúde, né, dando boas-vindas a todos aí. Hoje aqui, justamente um tema aí bastante recorrente, ao mesmo tempo que recorrente, muito importante também, que é a questão do bullying e do cyberbullying, principalmente quando cometido por menores de idade, né, onde é uma situação muito mais delicada. Então é isso, queria passar a palavra aí para a abertura da Viviane. Viviane, por favor. Obrigada, Paulo. Queria agradecer ao pessoal que está presente. A gente teve só uma mudança, né? Geralmente faz a reunião de segunda, mas essa vez fizemos de terça e a reunião de setembro, né? Mas a gente está fazendo no dia 1º de outubro, tudo bem. Obrigada, Adriana e Letícia, pela apresentação, né? Tema bem interessante. E só colocar um lembrete, né? Que a gente tem dois encontros em outubro, né? Dia 26 a gente tem o lançamento do livro. O livro está saindo do forno. Então, reservem a agenda de vocês. Se quiserem levar pessoas para participar também, fiquem à vontade. É um sábado de manhã, das 9 ao meio-dia. A OAB já está reservada aqui no Jabaquara. A presidente vai estar presente também. E vai ser uma alegria aí, porque esse é um trabalho de 3 anos que a gente está conseguindo colocar em prática. Tá bom? É isso. Letícia, Adriana, fica à vontade. Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre delitos de bullying e cyberbullying cometidos por menores de 18 anos. Mas antes de a gente falar sobre isso, a Adriana vai entrar mais nesse cerne. É interessante que nós saibamos, até para compartilhar isso, saber o que é o bullying e o cyberbullying. Mas a gente não pode se olvidar de outras coisas que podem causar esse bullying e cyberbullying. A gente tem que saber diferenciar o que é preconceito, né? Preconceito é uma opinião desfavorável a alguém que não é baseada em dados objetivos. Então, é aquilo que você acha das vozes da sua cabeça ou crenças limitantes às quais você foi ensinado, mas é baseada unicamente no sentimento motivado por hábitos de julgamento ou generalizações apressadas. A palavra também pode significar uma ideia ou conceito formado antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial. Eu acho que um dos piores problemas do bullying, o bullying é causado normalmente quando as pessoas elas não estão preparadas para algo que elas não estejam acostumadas. Então, ou por algo que elas ouviram das famílias, né? Principalmente crianças e adolescentes, porque crianças e adolescentes elas não nascem com preconceito, né? Então, eu trouxe esse ponto aqui. E discriminação, porque a gente tem que saber a diferença entre preconceito e discriminação, porque o preconceito é algo que você acha e mantém para você. A discriminação é quando essa ação se torna um ato, né? Então, se você, por exemplo, um exemplo de preconceito na escola, peraí, eu não vou fazer trabalho com aquela criança. Por quê? Porque aquela, não estou afim, tal, não fala. Você mantém aquilo para você. Mas discriminação, eu não vou fazer o trabalho com o Joãozinho porque ele é preto, porque ele tem uma deficiência, porque eu não quero, entendeu? Então, a gente tem que delimitar esses pontos. Por quê? Porque o bullying é um tipo de conduta, né, que é a intimidação sistemática, que tem uma certa tipificação como crime. E a discriminação é algo muito mais sério, né? A discriminação, ela pode ser, de acordo com o estatuto da... A gente vai trazer dois pontos de discriminação, da parte da igualdade racial, da discriminação racial, e a discriminação em relação às pessoas com deficiência, porque discriminar é crime, né? De acordo com o artigo 1º do Estatuto da Igualdade Racial, é garantida à população negra a efetivação de igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos e combate à discriminação e às pessoas com intolerância étnica. Toda exclusão, restrição ou preferência em raça, cor, descendência, origem ou étnica, ou porque tenha objeto anular e restringir o conhecimento e gozo,
o exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos políticos, econômico, social e cultural, ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada, isso é discriminação. Então, quando a gente vai falar sobre bullying, a gente não pode, a gente tem que traçar uma linha tênue o que é preconceito, o que é discriminação e o que é bullying, porque todo mundo acha, você está fazendo bullying. Não, bullying não é. Bullying é uma intimidação sistemática. É quando você tem uma pessoa por exemplo, você tem duas crianças contra uma criança grande contra uma criança com deficiência, três crianças brancas contra uma criança preta. Então, a discriminação é crime, tá? Aqui eu trago as penas, né? Porque é interessante nós falarmos qual é a tipificação e quais os crimes que as pessoas infringem quando elas praticam a discriminação. Tem a Lei 13.146 de 2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão, que o artigo 88 fala quais que preconceito em relação à pessoa com deficiência, discriminação em relação à pessoa com deficiência é crime. A diferença é preconceito é aquilo que você está dentro de você, você acha, é uma crença sua. E discriminação é quando você age para tal, né? E aqui na Lei 7716 de 1989, define os crimes resultantes de preconceito, raça e de cor, tá? Aquilo que eu quis trazer para vocês, apesar de preconceito e discriminação estarem socialmente ligados, eles são bem diferentes. Preconceito é pré-julgamento, é a sua opinião em algo. E, como eu tinha dito antes, a discriminação é o ato de você fazer aquela pessoa algo diferente. A discriminação pode ser uma manifestação de preconceito e nem sempre o preconceito é visivelmente discriminatório. Tem gente que, quando é preconceituoso, disfarça, né, a sua fala, né? E quando separa, julga ou qualifica as ações do nosso cotidiano, elas precisam ser delimitadas em relação às relações sociais. Por quê? Porque o preconceito em relação às pessoas com deficiência, o machismo, a misoginia, o sexismo, o racismo, e até vocês sabiam que existe uma forma de preconceito que chama discriminação, que chama aporofobia, que é discriminação em relação às pessoas pobres? E tem gente que tem preconceito e discriminação em relação às pessoas pobres. E uma coisa que eu acho bem importante a gente falar, que, por exemplo, o que acontece nas escolas, a Adriana vai detalhar mais sobre isso, é delimitar o que é um conflito entre crianças e o que é o bullying. Porque o conflito são duas crianças em iguais condições, na mesma condição, então duas crianças da mesma idade, que tá jogando futebol, um deu carrinho no outro, aqueles conflitos de dia a dia, sem que haja uma posição de alguém maior, outra menor, mais pessoas ou menos pessoas, que não tem uma situação do quê? De desvantagem, né? É um limite saudável entre a discussão entre crianças, né? Conflito é, por exemplo, você provocar a pessoa por apelido, ou cunha maldosa, né? Mas tomando cuidado se isso for, por exemplo, bolota tudo, mas aí se for todos os dias você chegar para aquela criança, bolota, aí ele deixa de ser conflito e isso se torna o quê? O bullying. Por quê? Uma intimidação sistemática. Acontece várias vezes a mesma conduta, tá? Se a frequência aumentar para 2 ou 3 vezes por semana e aumenta, ela é considerada bullying e providências devem ser tomadas. Então, conflito, a gente é bem difícil, eu acredito, inclusive nas escolas, até para os professores, para os P10, para os inspetores de alunos, delimitar o que é conflito e o que é bullying, né? Por isso que é interessante a gente falar o que é bullying e conflito para que as pessoas consigam definir qual é essa diferença, tá? O bullying, quando ele veio para o ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei 13.185 de 2015, ele não veio com o nome de bullying, porque bullying é uma palavra que não é em língua portuguesa. Então, ele veio para o ordenamento jurídico brasileiro com o nome de intimidação sistemática, que significa o quê? Todo ato de violência física, psicológica, com vontade, intencional. Às vezes você fala uma besteira, não é intencional, né? Repetitivo. Então, por exemplo, você brigou, a criança brigou contra ela, sua bolota.
Foi uma vez, não é? Mas ele chegar todo dia, sistemático, repetitivo, sem motivação. Ah, eu quero chamar ele de bolota porque eu não fui com a cara dele. Com o objetivo de intimidá-lo, agredi-la, causando dor e angústia à vítima. Aqui, um ponto bem importante, causando dor e angústia à vítima. Às vezes tem pessoas que recebem apelidos na escola que aquilo não causa dor e angústia, então isso não é um bullying. Mas a partir do momento que determinados apelidos tornam-se constantes e aquilo causa uma dor e vítima para uma dor e angústia para a vítima e tem um desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas, aí é bullying. Por exemplo, uma pessoa maior, mais pessoas, né? E quais os tipos de bullying? Eu achei interessante trazer os tipos de bullying. Hoje a gente vai falar mais sobre cyberbullying e bullying, né? Mas é bom a gente falar sobre os tipos, né? Verbal. O que é verbal? Insultar, xingar, apelidar pejorativamente. Uma coisa é você botar apelido, outra coisa é o apelido pegar e começar todo mundo chamar aquela criança e aquilo causar uma dor. Aí isso é bullying. Você botar um apelido e a pessoa não se ofender, aí não. Beleza? Moral, difanar, caluniar, disseminar rumores, ficar falando mal daquela criança. Ai, aquele menino, aquela criança rouba a lancheira dos outros, ela fica pegando os lápis na hora do recreio. Isso é um tipo de bullying, que é o bullying moral. O bullying sexual, quando acontece um assédio, induzir ou abusar, às vezes a criança maior, numa situação de desigualdade, incita, acontece muito isso de incitar, a gente está tendo muito relato de caso, de incitar pessoas com autismo que não têm, como é que fala? As pessoas com autismo têm dificuldade como é que eu vou falar? Elas têm dificuldade de saber. Elas não têm discernimento, né, Letícia? Elas não têm É, malícia. não tem a malícia, era essa palavra que eu ia fazer. Mas tem uma palavra, alguma coisa inibitório. Elas acabam sendo usadas por crianças maiores para praticar o bullying. Eu não sei se você já viu acontecendo isso nas escolas, Adriana, mas eu tive um seminário agora sobre autismo e grande parte das famílias estavam preocupadas, por quê? Porque os bullies, né, eles incitam crianças com autismo para que elas pratiquem, porque daí eu não fiz nada, quem fez foi o autista, entendeu? Então, isso é bem perigoso. Então, eles assediam, eles induzem o autista a fazer isso, tanto de caráter sexual quanto com todos esses outros caráteres. E está sendo uma coisa bem, bem complicada para eles, porque principalmente para os pais, eles confundem muito a capacidade civil com se a criança, se ele vai ser penalizado por um crime que o filho dele fez sendo uma pessoa com deficiência intelectual, então acaba havendo uma série de confusões, tá? Só um O adendo bullying... aí, Letícia, não querendo te atrapalhar, mas no caso do Claro. assédio sexual, com a criança com necessidades especiais, né, o deficiente, no caso da criança com síndrome de Down, ela tem a sexualidade mais exacerbada, né? E aí, isso eu já vi, né? Infelizmente, já presenciei casos de incitação a essas questões sexuais por conta da criança com síndrome de Down ter essa, né? Ele ser Então, muito saiu uma carinhoso. pesquisa que não é exatamente isso, que não é que ela não tenha, que ela tenha a sexualidade aflorada, é que ela não sabe lidar com a sexualidade. Saiu uma pesquisa nesse sentido, e por ela não saber, então ela acaba tendo comportamentos inapropriados. E na maioria das vezes, os pais acharem que eles são os anjos, eles acabam não ensinando as crianças sobre isso, né? Inclusive, eu estou participando de um projeto que a gente está querendo capacitar os jovens com síndrome de Down com aquela cartilha Eu Protejo, vocês já viram? Eu já ouvi falar da cartilha. É uma cartilha que foi escrita, acho que Conanda, alguma coisa assim, que eles ensinam as crianças a mostrar as partes que não podem ser tocadas, tudo. Então, a gente está tentando fazer uma ação com os jovens e crianças com deficiência intelectual, síndrome de Down, por conta disso, né? Para ensinar mesmo, para tirar daquele limbo de ser anjo, né? E aprender a lidar com a conduta, né? O físico, que é socar, chutar e bater, material, furtar, roubar ou destruir pertences de outro,
e virtual, que é depreciar, enviar mensagem em relação à intimidade, que é mais o cyberbullying, né? Que causa constrangimento psicológico, social. Eles fazem isso por meio digital, eles ficam fazendo grupinho de WhatsApp, colocando as outras pessoas, tirando sarro, né? Então, Adriana, você pode dar continuidade, por gentileza? Adriana? Alô? Estava no mudo, desculpa. Boa noite a todos que ainda não cumprimentei. Então, diante de tudo, de toda essa explicação ótima, a gente vai dizer aqui, vai demonstrar aqui o que mudou, né, com a introdução do bullying, cyberbullying, como crime no artigo 146A do Código Penal. Então, a Letícia explicou e a gente vai só dar uma pincelada aqui, só para contar como é que foi essa introdução dentro do nosso ordenamento. Então, entrou, né, em 2015, com essa Lei 13.185, como intimidação sistemática, e, como todo ato de violência física, psicológica, intencional, repetitiva, essa questão toda que já foi falado, e o cyberbullying, que é o bullying praticado pelo meio eletrônico, né, pela internet, e que seria intimidação sistemática virtual. Pode passar, por favor. Então, como a Letícia já falou, né, os ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos, ameaças por quaisquer meios, imagem. As crianças, infelizmente, às vezes eles sabem ser muito cruéis, né? E Agora eles eles fazem figurinha, né, Adriana? Você viu isso? fazem figurinhas, memes, fazem até dos professores também. E eu vou dizer para vocês o que eu tenho falado nas minhas palestras, porque eu tenho feito palestras para todas as faixas etárias, né? E, as expressões preconceituosas, isolamento social, o que eles fazem muito, que é isolamento social, eles fazem um grupinho e excluem uma pessoa da qual eles têm preconceito, ou eles discriminam mesmo. Então, eles fazem brincadeiras e piadas de mau gosto. Eu costumo dizer para eles que quando naquela brincadeira, naquela piada, um não está se divertindo, então ela não é mais brincadeira, né? E a influência negativa para a prática do suicídio, automutilação, e eu explico muito para eles não fazer para o outro, né, aquilo que eles não gostariam que fizessem para eles mesmos. Quando vira uma criança triste, separada, tentar incluí-la, perguntar por que ela está triste, porque esse é o nosso dever a fim de evitar, né, a automutilação. E muito nas redes, às vezes a criança e o adolescente, eles falam nas redes que eles estão com vontade de morrer. Os amigos, as pessoas que estudam sabem, todo mundo sabe, menos os pais. Menos os pais, porque não visitam as redes sociais. E os amigos, os colegas de escola, ao invés de tentar tirar essas ideias da cabeça do outro, não, eles incitam. Faz isso mesmo, a vida não vale nada e tal, até que a criança ou adolescente venha, então, a tomar uma atitude mais cruel, né, infelizmente. E eles acabam sendo influenciados muito por essas coisas de rede social, né? Porque Sim, na nossa geração a gente não via muito dessas coisas de automutilação, né? A não. gente via uma vez ou outra, mas não tão evidente como estão fazendo, né? E normalmente eles se automutilam por conta de sentirem tanta dor, e para tirar aquela dor, eles se machucam para ver se aquela dor que eles praticam em si mesmo passa, né? A dor que eles estão sentindo internamente, né? Bom, depois da lei de 2015, que foi instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática nas escolas, notou-se que esse programa, como ele não tinha uma ele não tinha o que a gente chama de enforcement, né, para execução. Então,
assim, a escola tem que ter um programa de combate à intimidação sistemática. Ponto. E, pasmem vocês, eu visitei muitas escolas nem que sequer tinham ouvido falar do programa. Algumas escolas, algumas administrações escolares diziam, eu não sabia que eu tinha que fazer tantas atividades para combate ao bullying, não sabia e tal. Então, a lei impôs, mas ela não trouxe nenhuma penalidade. Então, ela não teve o enforcement, né? Ela não teve a força suficiente para que o bullying fosse, de fato, evitado. Cyberbullying também, pode passar. Então, em 2018, essa lei 13.663 incluiu dois incisos no artigo 12 da Lei Diretrizes e Bases da Educação. E esses dois incisos, eles dizem especialmente para que a escola tenha a obrigatoriedade de demonstrar que ela tomou medidas, né, que provam, né, que ela tomou medidas contra, combatendo o bullying e o cyberbullying. Então, trouxe um pouquinho mais de forças, introduzindo na LDB, com medidas de conscientização, determinando que as escolas promovam essas medidas, né? E promovendo, assim, a cultura de paz, que elas deviam promover a cultura de paz por meio de ações. Mas ainda assim, não havia nenhuma penalidade caso a escola não, não agisse, né, de acordo com a lei. Só que, numa ação judicial, lógico, como eu já tive várias, né, posso dizer para vocês que se um aluno ele ingressa com uma ação contra a escola, porque ele se sentiu prejudicado por ter sofrido bullying, e a escola não consegue provar que ela tentou de todas as formas evitar aquele sentimento de tristeza nesse aluno, ela acaba provando que ela não tomou nenhuma medida, que ela não obedeceu à lei e que ela não tinha nenhuma política de combate ao bullying, ao cyberbullying, muito menos cultura de paz. E ela pode ser, então, condenada a uma indenização, justamente porque ela falhou na parte que lhe incumbia, né? Na parte que lhe cabia, que era promover a paz. Pode passar, Letícia. Depois de tanto tempo, né? Somente em janeiro agora de 2024, foi promulgada a Lei 14.811, que reconheceu como crime as condutas de bullying e cyberbullying, no artigo 146A do Código Penal. O professor Guilherme Nucci, ele criticou bastante essa medida. Por quê? Bullying e cyberbullying, né? Por exemplo, um bullying físico ele pode se transformar numa agressão, né? Uma agressão física grave, uma lesão corporal, cuja penalidade já estava prevista no Código. Então, ele achou que não foi muito eficaz essa medida de tornar o bullying, o cyberbullying, estabelecendo, né, assim, no Código Penal como crime, reconhecendo como crime. E feito a sanção, por exemplo, se o aluno cometer o bullying, a pena é de multa. Mas se ele cometer cyberbullying, a pena pode ser de multa e de reclusão de até de 2 a 4 anos. Então, ele achou, o professor Guilherme Nucci, em seu comentário, né, no seu podcast, ele até fala que ele achou muito desproporcional
Agora, alguns outros comentaristas da lei dizem que talvez o legislador tenha pensado que o cyberbullying seja mais grave, por quê? Quando eu cometo um crime através dos meios eletrônicos, né, da internet, para eu conseguir, por exemplo, uma calúnia, injúria ou difamação, para eu conseguir tirar de veiculação, né, é muito mais difícil quando se vê um vídeo ou um xingamento, ele já foi compartilhado, multiplicado milhares de vezes. Então, pode ser que o legislador tenha visto por esse lado para instituir uma penalidade maior para as condutas de cyberbullying, tá? Mas é que, sendo boa ou não, eficaz ou não a medida, nas escolas, eu acho que ela está sendo um pouco mais eficaz. Por quê? Uma vez que bullying e cyberbullying agora são considerados como crime, instituídos no Código Penal, quando se fala assim na escola, as crianças ficam com medo, os adolescentes ficam com mais medo e os pais também, por outro lado, ficam com mais medo. Ficam com medo das atitudes dos seus filhos. Embora eu já já estava cansada de fazer palestras para os pais, escola de pais, dizendo da responsabilidade civil deles pelos atos dos filhos, como não havia esse estabelecimento do legislador do bullying, cyberbullying como crime, eles não. Bullying, cyberbullying não é crime, sabe? Então, assim, não davam muita importância, até mesmo os adolescentes. Mas agora ficou um pouco mais fácil pela instituição, assim, do medo, né? O medo de uma penalidade, a criança e o adolescente evitem mais certas atitudes. Pode passar, Letícia. E também o professor Nutti e outros comentaristas sobre esse artigo, eles falam que talvez o legislador trouxe, né, esses dois sujeitos como crime, bullying, cyberbullying, porque devido aos ataques nas escolas, que muitos dos autores alegam, depois dos ataques, alguns alegam, ou mesmo quando vão se investigar nas suas redes sociais, eles conclui-se que esses agressores, esses criminosos, que eles, em algum momento, sofreram bullying dentro daquela escola na qual eles cometeram, né, o ataque. Então, eles tentaram, assim, criar uma sanção uma penalidade mais grave, a fim de tentar também diminuir esses ataques, e combater, assim, também o bullying, cyberbullying dentro das escolas, não é? É o que os comentaristas entendem, a gente também fica supondo, porque, na verdade, não há uma explicação bem clara para esse estabelecimento, né, dessas sanções assim dentro do Código Penal. E então a gente fica tentando imaginar o que o legislador pensou, né? Pode passar, Letícia. E o que acontece então com essa nova legislação? A importância permanente do tema nas escolas, clubes, associações, que passam a ter maiores responsabilidades e precisam ser ainda mais diligentes para evitar as práticas do bullying, cyberbullying em seus estabelecimentos, ou até mesmo para lidar com as consequências quando o episódio acontecer. Pode passar. Então, eu trabalho bastante. Eu e a Letícia, nós não vamos trazer hoje aqui quero fazer só um parêntese aqui, abrir um parêntese para dizer que essa comissão é sempre muito rica de materiais comparados com
artigos, né, de outros países e tal, mas hoje, especificamente, a gente vai falar aqui do Brasil, tá? Porque muita coisa está acontecendo aqui e, e alguns, assim, como em tudo que o Brasil, muitas coisas que o Brasil faz, copia outros países, né? Infelizmente, o Brasil tem copiado alguns ataques e tudo, medidas, formas de fazer bullying e cyberbullying dos outros países, né? Nós, até eu tenho levantado um levantamento de crimes e muitas mortes que foram, que ocorreram por causa de bullying e cyberbullying, mas nós vamos nos deter hoje em falar aqui do Brasil e as medidas que as escolas devem tomar aqui para mitigar esses riscos, né? Medidas preventivas, né? Comprovar a real preocupação e diligência junto às autoridades públicas, preservar a credibilidade do estabelecimento junto aos pais responsáveis, alunos e demais envolvidos. E como a gente faz isso? Então, lá na instituição onde eu trabalho, eu desenvolvi um projeto de conscientização. E esse projeto de conscientização, ele é para toda a escola, tá? Então, desde o ensino da educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, tá? E agora a gente está estudando uma forma também de fazer até a conscientização para o ensino superior. E pois, alguém falou? Não? E também nós fazemos um trabalho de conscientização dos funcionários e dos pais de aluno, e antes de tudo isso, nós fizemos um treinamento com a coordenação, a direção, né, toda a administração escolar, para eles entenderem exatamente isso que a Letícia falou foi muito importante, porque assim, o que é um conflito, até a própria administração escolar definiu que é o conflito entre os alunos e o que vem a ser o bullying e o cyberbullying, que são coisas diferentes. E muitos pais têm confundido o conflito com bullying. E nós temos, por diversas vezes, recebido ações de indenização. O filho sofreu uma agressão, porque ele estava sofrendo bullying. E quando a gente vai atrás das provas, né, colher as provas e fazer um levantamento, até com oitiva dos outros alunos e funcionários, monitores, havia bullying, nem cyberbullying, nunca havia ocorrido. Então, o conflito foi ali apenas naquele momento isolado e, na maioria das vezes, os pais ingressam com ação alegando a existência de bullying, tá? Então, é muito importante conscientizar a todos dessa diferença, principalmente a administração escolar e os pais. A escola de pais, numa escola, quer dizer, num horário que os pais possam comparecer, ou mesmo até, eu já fiz uma escola de pais híbrida, tá? Ela era presencial, mas estava sendo transmitida online para os pais que não puderam comparecer na escola. E foi muito boa, teve muito sucesso, os pais elogiaram a escola, acharam as advertências ótimas, porque foram falados fatos que eles desconheciam. Então, a questão da penalidade, muitos que desconheciam. Então, é importante, e eu saliento também para os adolescentes que eles, por serem menores, lógico que eles não cometem um crime, eles cometem um ato infracional, mas eles não ficam eximidos de culpa por ter cometido somente um ato infracional.
E eles acham que só o pai vai responder. E não, porque eu já trabalhei num caso que o menino ele cometia, né? Ele era um agressor, fazia bullying, e ele, um determinado dia, ele deu um soco na boca do outro, que usava aparelho, e causou danos, assim, físicos, né? E psicológicos, porque um adolescente ficar sem os dentes, né? Vocês pode ser é, a questão psicológica, como é que fica. E aí, esse menino, os pais do menino ofendido, agredido, eles fizeram um boletim de ocorrência e o menino, por ter cometido uma lesão grave, uma lesão corporal grave, ele foi para a delegacia e ele ficou um dia e uma noite na delegacia, tá? Com 13 para 14 anos de idade, tá? E responde um processo criminal na vara da infância e da juventude, tá? Adriana, Oi, é uma delegacia comum ou uma delegacia especial? delegacia comum, Meu Deus claro, do e céu. você, tá? Caramba. Ele ficou. Então, eu sempre falo desse exemplo na minha palestra para os adolescentes, porque eles ficam, ai, olha, que absurdo", porque eles já viram acontecer, mas eles não tinham a ideia de que eles poderiam sofrer as consequências, entendeu? Então, ainda que seja um ato infracional, teve um processo na vara da infância e da juventude e eu olhei, até o mês passado ainda não tinha terminado esse processo. O processo indenizatório contra a escola e os pais do agressor ainda também não terminou e eles requerem, assim, eles pleiteiam uma indenização alta e a indenização por danos materiais também por causa do tratamento dentário, né? Que vai ser estendido até muitos anos, porque foi prejudicado, né? Então, infelizmente, a nossa cultura talvez, né, comece a agir corretamente pelo medo e não porque deveria agir mesmo pela questão moral, pela questão, né, de não querer para os outros aquilo que não quer para si, questão ética, tá bom? Pode passar, Letícia. Peraí, só um minutinho. Então, como eu falei para vocês, a capacitação dos professores, os colaboradores das tecnologias também, dos alunos, observando a faixa etária. Então, eu faço uma palestra específica para cada faixa etária, né, de alunos, a conscientização dos pais, capacitação dos pais responsáveis, a conscientização de todos para os perigos por trás das telas. É, elaborar ou distribuir os materiais de conscientização que a própria SaferNet dispõe, né? E eu falo bastante, eles disponibilizam para as escolas também, montamento dos ambientes virtuais na gestão da educação, o background, inclusive criminal, né? O background check dos profissionais, que nada mais é do que o pedido de atestado, né, de antecedentes criminais de todos os colaboradores a cada 6 meses, porque, afinal de contas, a escola está lidando com crianças, né, onde eu trabalho, desde o maternal até o ensino superior. Então, os professores têm que trazer o atestado de antecedentes criminais e renová-los, né, a cada 6 meses. E criar um playbook, que seria um protocolo de ações, né, para resposta aos incidentes de crise envolvendo o bullying, cyberbullying, as situações colaterais, estabelecer uma agenda anual com a variedade de iniciativas, né, palestras, workshops, cartilhas, e-books, jogos, gincanas, gamificação, tudo isso tratando do tema. Agora, então, nós desenvolvemos o projeto dessa forma que começamos com as palestras de conscientização,
desenvolvemos, o nosso marketing desenvolveu cartazes para colocar em todo o colégio, inclusive e principalmente nos banheiros. Tudo diga não ao bullying, discriminação, não ao preconceito, discriminação, entendeu? Vários tipos de cartazes muito bons, com tamanhos, de diversos tamanhos também, inclusive na educação infantil, para eles já irem aprendendo o que não se pode, não se deve fazer. E instituindo políticas dentro de cada classe para que eles façam um comitê entre os próprios alunos, com um professor como conselheiro desse comitê, um comitê votado, escolhido pelos alunos da classe, um comitê de denúncia, e essa denúncia pode ser anônima, e esse professor conselheiro vai tratar do problema junto à administração escolar. Então, é um protocolo de ações e de medidas de prevenção e de combate, tá? Inclusive, concomitante ao meu projeto, que diz mais respeito à legalidade, né? A parte do direito, concomitante a isso, a parte pedagógica tem preparado um material para os professores, coordenadores, para depois entrar com esse material junto com os alunos. É um material pedagógico de aceitação entre eles, de trabalhar até a conduta do agressor, trabalhar com o agressor, porque um ou outro, às vezes o que sofre bullying, muitas vezes ele já foi o que sofre bullying, não, o agressor do bullying muitas vezes já foi o agredido, né? Então, está tendo um treinamento, está vendo, né, na nossa instituição, um treinamento pedagógico, tratando da questão social, essa questão que a Letícia falou, muito importante, da discriminação pela pobreza, porque nas escolas, nas públicas também tem, mas nas privadas a gente vê muito essa questão de, ele tem mais, porque o tênis dele é de marca, da marca tal, essa marca é cara, entendeu? E aí há uma discriminação daquele que é mais pobre, muitas vezes os que sabem que aquele é bolsista, e a gente enfrenta muito esse problema, porque principalmente as escolas que são filantrópicas e sem fins lucrativos, que elas têm um número exato de bolsas a serem, né, concedidas, e os alunos acabam comentando, eu sou bolsista e tal. E aí, infelizmente, alguns discriminam, né, essa situação. Pode passar, Letícia? Então, partindo para o final, aqui eu coloquei alguns julgados de ações indenizatórias por danos morais e materiais, né, pela suposta inércia da instituição de ensino nos casos de bullying e cyberbullying, tá? São casos super interessantes, depois vale a pena vocês darem uma olhada. Eu coloquei, acho que uns 3 julgados, e eu teria muito mais para colocar, e se alguém precisar, estou à disposição. Podem me pedir qualquer material nesse sentido, porque nós ainda temos trabalhado há algum tempo o trabalho nesse tema, e tenho trabalhado incansavelmente, porque eu atendo outros campos também, e também muitas vezes faço palestras em escolas públicas sobre o tema, e, pasmem vocês, às vezes o professor não sabe como lidar, também não sabe diferenciar conflito de bullying, eles não sabem até que ponto eles podem investigar as redes sociais dos alunos. Só para finalizar, vou contar um caso interessante para vocês. Eu trabalhei num caso, não dessa instituição no qual eu trabalho, de uma outra,
No caso de uma aluna que sofreu bullying, infelizmente a escola dizia que que tinha tomado todas as medidas preventivas, e depois que ficou sabendo que a menina sofreu bullying, fez várias reuniões com os pais agressores e da agredida e tal, mas não documentou nada, e não tinha nenhum documento e nada que provasse que ela tivesse tomado alguma medida para combater o bullying, cyberbullying na escola. E por esse fato, a escola foi condenada. E, pasmem vocês, o juiz disse que bastava que a escola tivesse um pingo de curiosidade e entrasse nas redes sociais da agredida, que a escola saberia quem eram os agressores e tomaria alguma providência, mas a escola não tomou esse cuidado de investigar. Então, o juiz disse: eu, curioso, que fui com o caso, entrei nas redes sociais da agredida e dos agressores, e eu consegui, com assim uma simples olhadela nas redes sociais dos alunos, entender quem era agressor e quantos eram. E era uma agressão totalmente, como a gente fala, uma agressão sistemática, intimidação sistemática e sem motivo, sem qualquer razão. Simplesmente eles não gostavam dela porque ela era gorda e chegaram a colocar um presunto em cima da mesa dela. E agrediam nas redes sociais, chegaram a bater nela na porta da escola. E aí a escola foi condenada, porque ela não demonstrou ter tomado as devidas providências, e muito menos depois que ocorreu, né, o incidente, ela também não provou que tomou as medidas para qualquer sanção dos alunos agressores, nada. E ela se sentiu desprotegida. E um dos protocolos, né, que eu costumo dizer nas escolas, o protocolo primeiro é a proteção da vítima, né? É fazer a vítima se sentir segura, tá? Então, era sobre isso que nós tínhamos que falar. Se vocês quiserem acrescentar, quem tiver em conhecimento do assunto também Tem mais um pode. caso, Adriana, não sei se vocês acompanharam, do aluno do Colégio Bandeirantes, que era Sim, bolsista, que ele tirou a própria exatamente. vida, e o colégio, uma medida do colégio foi, em vez de tomar a providência em relação a quem estava cometendo o bullying, eles retiraram as bolsas dos Sim. alunos. Quer dizer, olha que medida satisfatória, né? Completamente equivocada, né? Sim, como é que vai? Assim, o povo já vive numa bolha que não, assim, hoje em dia, antes as pessoas frequentavam escolas públicas, hoje elas não frequentam, não convivem, vivem tudo dentro de uma bolha e depois chegam nas empresas e falam: agora vão praticar diversidade. Como é que você vai praticar uma diversidade de uma coisa que você nunca foi para você, que nunca foi diverso, né? Não, Então, não tem como. isso, né? Ficar difícil, né? Então, eu achei esse caso absurdo. E até para ilustrar, teve um caso que está acontecendo até na escola da minha filha, eu estou de longe, porque eu falei, eu não consigo ver isso agora, né? De uma professora que, não sei, supostamente teve uma conduta não apropriada com as crianças do segundo ano, 6, 7 anos, e que ela mandava as crianças ficarem com a testa assim, só podia levantar a hora que ela mandasse. Tipo, ficar com a testa abaixada, que as crianças tinham que fazer massagem nela, e quem fizesse a lição mais rápido, quem não fizesse, ficava de castigo, umas coisas assim arcaicas, né? E está sendo investigado, e assim, a orientação que a gente tem, a escola fala que não recebeu nenhuma reclamação da mãe, né? Então, a orientação que a gente dá, né? Eu acredito que você dá essa mesma orientação. Você está pela escola, né, Adriana? Mas é uma orientação que eu dou para as mães. Manda tudo por e-mail com aquele recebimento meio track.
Se você não estiver segura que a escola esteja recebendo, manda carta com a R, igual fazia os antigos, tipo a Uhum. gente na década de 80. Manda um telegrama, existe ainda telegrama, manda um telegrama, existe, é só ir ao correio e deixa isso registrado. Porque depois, se a gente precisa instrumentalizar um processo, a gente tem elementos para isso, né, Adriana? Eu acho que existe ainda o telegrama fonado, que nem precisa ir ao correio, né? Ah, é verdade, tem aquele que você mandava de aniversário antigamente. Exatamente. Mas eu também, apesar de defender muito a escola, mas eu também já defendi professores, então, porque os professores, eles se acham, hoje, eles se acham e totalmente indefesos, eles acham que eles não podem falar nada para o aluno. Estamos vivendo numa sociedade difícil mesmo, eles não podem repreender o aluno, e então eu oriento os professores também das medidas que eles podem tomar, sim. E até tenho julgados de professores que ingressaram com ação contra os pais de aluno, que fizeram memes deles e publicaram na internet, e uma professora teve êxito numa ação indenizatória, ganhou 65 mil, entendeu? O Eu acho microfone. mais que eu acho mais que justo, porque a exposição que esses professores passam, né? Então, Eles estão lá tentando educar assim, o mínimo de educação, que é o respeito, o respeito a gente ensina em casa, né? A gente está vendo nas escolas, né? e os pais, eles cobram muito da escola, mas eles não estão fazendo a parte deles. E eu faço uma escola de pais sobre o uso da internet, né? Que os pais têm que ver o que os seus filhos ficam publicando, os memes que eles estão publicando, que pode sair caro, sair do bolso deles. Então, eu faço essas palestras, Mas porque uma coisa que eu estava falando para minha filha agora, né? Teve um coleguinha dela que fez um vídeo, tipo TikTok, né? O vídeo está ridículo. O vídeo está ridículo. Eu não aguentei, eu ri, porque está ridículo. E os pais do menino que fizeram junto com o menino, e só minha filha e outra amiga dela já viram 500 vezes para dar risada. nossa. Nisso é falando que não é para ver, nisso que a gente tenta ensinar, elas não fazem nada, né? Mas tem outras pessoas que vão fazer, que as duas são duas bobinhas, né? Elas têm 10 anos, mas se elas estão vendo o vídeo dando risada, imagina as outras pessoas que estão fazendo com esse vídeo. Então, cabe os pais, não vai postar. Se ele riria de uma cena dessa, riria, então você não vai postar a sua, né? Então, mas será que o objetivo não era viralizar para ser Era. monetizado, sei lá? Não, não, era para fazer propaganda da academia dos pais, entendeu? Mas tá Ah, ridículo, entendeu? Tá ridículo, parece que o menino tá de fralda, entendeu? Ela e a amiga, elas ficam fazendo figurinha, ficam dando risada, elas não compartilham com ninguém, ficam só as duas. Eu falo, não, não é para fazer. E aí? Ela que é toda tontinha, e ela é criada na inclusão, ela é criada no respeito, tudo. E aí? Quem não tem os pais que não têm essa preocupação, o que está acontecendo? é. Né? A gente está vivendo numa sociedade complexa, por isso que lá na instituição a gente está com esses dois projetos correndo ao mesmo tempo, né? E você viu que está para sair a lei para proibir, tá, inclusive fora do país, de proibir os celulares dentro da sala de aula. A Tem criança vai até chegar. aqui tem projetos, né, que estão sendo estudados. É, É, porque as crianças não brincam mais no recreio, as crianças não fazem nada, ficam tudo no celular. Ninguém mais joga um futebol, ninguém mais. Fica todo mundo vendo vídeo no. Ficam vendo dorama no recreio, ficam fazendo esse e tipo de se alguém coisa. briga, eles já vão, ao invés de apartar, eles vão filmar para É, postar. um conflito, porque daí vai alegar que é bullying, né? Sim, Igual sim. minha mãe é idosa, ela falou assim: o menino quebrou o portão. 3 pessoas viram que o menino quebrou o portão na rua dela, né? Mas se eu não tiver um vídeo filmando, ninguém vai acreditar na palavra de 3 pessoas, porque não tem um vídeo, Pois né? é. Olha que ponto que chegou a sociedade.
É, Ô, gente, eu vou deixar a Adriana aqui com vocês, que eu vou precisar ir para o aniversário. Então, se alguém tiver alguma dúvida em relação à minha parte, pode mandar e-mail. Mas acredito que a Adriana é fera, ela consegue dar conta. Tá bom, gente? Eu vou sair. obrigada, Letícia. Obrigada, Letícia. Obrigado. Tchau, tchau. Adriana, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é da escola, o que que você acha dessa medida de tirar o telefone? Porque daí você acaba com esse problema, né? De filmagem, de. Não tem necessidade da criança levar um telefone para a escola, certo? Ou Então, deixar desligado, não sei. Você que é da área da escola, qual que é a opinião dela? olha, tem algumas atividades que os professores utilizam, né? Agora, tem escola privada que tem os seus tablets, né? Os alunos podem ter o tablet, então não há necessidade de usar o telefone. Mas tem outras escolas que não têm o tablet e os alunos precisam ingressar em algum aplicativo para alguma atividade escolar que, que eles têm, né? Eu sei que eles têm algumas atividades assim em aplicativos, mas assim, questão de adaptar. Eles não tinham antes essa atividade nos Uhum. aplicativos. Eu acho que pode ser uma regressão. Mas por quê? Porque não houve uma educação digital, Eu não sei, certo? Adriana, eu já vi estudos lá nos Hum. países nórdicos que eles estão tirando da sala de aula porque eles conseguiram evidências de que o QI das crianças estava caindo Ah, sim. pelo uso de celulares e atividade nos celulares, que a atividade em lousa, em papel, com caneta, acaba estimulando mais o Hum. desenvolvimento neurológico e social da Sim. criança do que a interação com o celular. Então, eles Mas ao tiraram mesmo até tablets e tudo mais para, ou seja, voltaram, né? E também dizem que no Vale do Silício, todos os sim, filhos, né, desses bambambãs aí que, não né, estudam escola tecnológica. não, a escola deles é com lousa, papel, caneta. Os filhos dos caras não têm tecnologia nenhuma, né? Justamente porque eles estudam e sabem que tem evidências até de que essas tecnologias numa idade muito tenra, na verdade, pode atrasar intelectualmente, não ajudar Sim. as crianças, né? Agora, uma experiência que eu achei muito interessante na escola, que a tecnologia voltada para a educação, né, foi, por exemplo, numa aula de história. E você poder entrar como se fosse no metaverso, na história, naquela época que você está estudando, entendeu? Eu Não, achei eu acho que espetacular. topicamente é legal, né? Que nem também eu ouvi falar disso, eu não vi acontecer, mas também falaram que quando chegou videocassetes e coisa assim, o pessoal falou, não, agora a aula de história, né, vai ser só passar, ó, né, Hum, iam botar TV em todas as salas, né, videocassete, né? E as crianças iam aprender através de filmes que iam ver das histórias e tudo mais. E a gente viu que acabou não indo por aí, né? A coisa não foi desse jeito. Então, eu acho que topicamente, né, a tecnologia pode ser usada para expandir em algum momento a sim. percepção, dar uma informação extra, né? E Mas como é muito pontual, né, eu acho que poderia ser feito numa sala especial da sim, escola, sei lá, sim, em algo algum de. momento, né, um horário reservado para isso, mas não o tempo todo poderem estar. E mesmo porque, disse já mil vezes, a gente sabe que a gente está vivendo uma sociedade complicada. Se a professora retira também o celular do aluno, ele fica numa situação complicada, porque eu já tive que atuar em defesa do professor que só fez o aluno pôr o celular numa caixinha. E depois, no outro dia, a mãe chegou dizendo que o professor quebrou o celular do aluno. É, é muito complexo tudo, sabe? Uhum. Então, O mundo é maravilhoso, como eu digo. Não, tirando as pessoas, é um lugar maravilhoso. então, é, Não esses é? Porque.
problema humano, né, na verdade. A, Não é da o- tecnologia. A tecnologia é só uma desculpa, né? Pai vocês, e criança vai ter sempre essa rusga, e o professor, né? Então, vocês imaginem, naquela época que estavam ocorrendo os ataques nas escolas, né? uhum, Eu estava na delegacia constantemente, porque um indício de uma pessoa que estivesse rondando a escola, os pais já faziam aquela pressão toda, eu quero segurança, mais segurança, sendo que um próprio aluno, às vezes o ataque partia do próprio aluno de dentro da escola uhum, e não de fora. sim. Mas os pais, eles não enxergam ou não querem enxergar, eles não aceitam que seu filho pode ser um delinquente. Ele nem não sabe das redes sociais do filho, não sabe das atitudes do filho, e ele quer uma proteção da escola. Uhum, sim. Na verdade, eu já atuei em casos, 3 casos de alunos que soltaram bomba dentro da escola. Ah, mas isso é antigo. Eu não sou mais criança, já no meu tempo tinha, né? A Pois é, molecada mas que um explodia soltou bomba morteiro no dentro da classe banheiro, né? e a menina quase ficou com, achou que tinha ficado surda, foi parar no Sim, hospital. não, Não, as coisas são explosões. pensa. Ou seja, não tem nada a ver com tecnologia, né? Não. Realmente, Aí o que aconteceu? O menino foi transferido compulsoriamente, logicamente, que ele não poderia continuar na escola. O que os pais fizeram? Ingressaram processar com a ação escola. contra a escola, Processar a escola. É isso aí. que não foi uma medida educativa a transferência compulsória. Uhum. Que, educadores, nós tínhamos que abraçar esse menino e educá-lo, que ele não Meu pode Deus. soltar uma Fazer bomba. tudo que a escola tinha que fazer, tudo que nós Que pais a não família não fez. fizemos. A escola não Exatamente. tem que fazer isso, a gente só põe no mundo, depois a escola se vira. É, não é É, assim? Deus, o processo foi distribuído para um juiz consciente, uma juíza consciente, e ela não deu a liminar que eles queriam para reintegração, né? E não concedeu a liminar e também No negou, mérito, negou no julgou processo. improcedente a ação. Falou assim, basta de mimimi no final da Julgou sentença, né? Chega de improcedente, falou mimimi. que a medida foi correta e que É, a escola está sendo muito vítima de ataques e tal, então a escola não pode ficar esperando o menino cometer um ato mais grave, né? Um aluno cometer um ato mais grave para poder tomar alguma medida. uhum, Então, aí, graças a Deus, deu tudo certo, mas já tive um outro processo distribuído para uma outra juíza que entendeu que esse aluno estava sendo discriminado, tá? uhum. Que ele não estava sendo é, incluso, incluído na sociedade pedagógica. Isso, então estamos mandando para sua casa, você fica uma semana com ele, depois revê a sua sentença, né? Devia ser Pasme para isso, vocês, né? Deviam mandar para casa do juiz, já que está achando. eu tentei despachar com ela, Hum, despachei, conversei, ela disse assim, olha, não, eu não estou vendo nenhuma prova de que a escola e os alunos, o corpo acadêmico todo, esteja sofrendo alguma ameaça. é. E ele, Olha, ele quando eu só era faltou falar com criança, todas as Adriana, letras que ele quando eu estava era ameaçando. criança, tinha o regulamento da escola, né? E tinha Mas medidas tem, disciplinares e coisas assim. Chegava assim, sim, ó, falou assim, olha, o pai assim. Daí, com o contrato, assinava também o regulamento da escola. Tá naquela, a- ó, isso que recebeu o regulamento e código de ética. isso, é, É, exato, não, tudo e assim. eu lembro lá quando era criança, né, faz um bom tempo isso daí, mas também tinha expulsão, tinha criança que, né, que praticava bullying, né, e coisas do gênero, tinha que explodir Uhum. a bomba no banheiro,
Quer dizer, isso não é fenômeno do século XXI, não, né? Sim, É que hoje tudo é mais sensível porque grava e tudo mais, né? Essas coisas. Não é é. fácil, não. Tá cada vez mais difícil, né? Levar as relações, né? E uma coisa que eu queria falar da experiência, eu durante um bom tempo aí, eu dei, pela OAB Vai Escola, tipo, ia lá bater um papo com os alunos, né? Um bate-papo que se chamava Suas Relações se Virtualizaram, e agora, né? Daí, depois de muito tempo, eu percebi que eu estava falando besteira, né? Porque a relação de todas as crianças já nasceram virtual, não é que para nós nos virtualizaram, e agora, né? Mas era uma conversa assim interessante e tal, né? E justamente onde eu colocava, né? O problema das redes sociais é que ela potencializa todo esse tipo de problema, né? Inclusive eu falava de bullying. Eu falei, bullying quando eu era criança acontecia no horário que você está na escola. Você ia para sua casa e tudo mais, acabou. Hoje não, hoje o bullying é 24 horas. E às vezes até fora da escola, né, acaba sendo mais intenso do que dentro da escola pelas redes sociais, né, Para acaba vocês sendo terem, algo muito mais violento. Eu acho que por sim, isso que acaba nessas medidas extremas, né, porque a para vocês terem criança, uma o ideia, adolescente se sente. pois é, para vocês terem uma ideia, a professora manda fazer um trabalho em grupo. Aí esse grupo cria um grupo de WhatsApp, certo? Uhum. Aí nesse grupo de WhatsApp elas separam as partes que cada uma tem que fazer para a entrega do trabalho. Se alguma não faz, aí começam os xingamentos no WhatsApp. Aí um dia desses, uma mãe começou a xingar as outras alunas nesse grupo de WhatsApp, porque as outras não estavam fazendo nada e a filha dela estava fazendo tudo. E outra coisa que eu falava nessas palestras para os alunos é o seguinte, né? Eu falei justamente que quando todo mundo está atrás das telas, fica todo mundo valente. Então eu Sim, falei, você não quer ter problema? Então você faz o seguinte, antes de escrever qualquer coisa nas redes sociais, nos WhatsApps, nos Messages, você faz o seguinte exercício. Você imagina que você está em frente à pessoa e você vai dizer isso. E ela está com possibilidade de te revidar e vir para cima de você. Você falaria isso? Você faria isso? Se a resposta for não, não, respira fundo e deixa para lá, né? Porque, na verdade, as pessoas têm um certo senso crítico e de convívio social, mas que isso daí cai o nível violentamente na hora que está por trás das redes, né? Fica todo mundo, né, valentão, todo mundo, né? Inclusive, outro dia eu vi um vídeo muito engraçado de um cachorro, dois cachorros, né? E eu falei, nossa, é exatamente assim também com o ser humano, né? E era um cachorro pequeno e um cachorrão grande, né? Daí o dono segurando o cachorro pequenininho, batindo, querendo pegar o grande. Daí ele pegava, soltava a punha do grande, do lado do grande, e ficava quietinho numa boa. Ele pegava no colo de novo, o cachorro ficava um maluco, assim, né? E as pessoas também são assim, né? Naquela, me segura que eu vou bater, me segura que eu vou bater, né? Bem naquela história, né? Então, as redes sociais acabam fazendo muito isso, né? As pessoas, as crianças, aí no caso, também se sentem muito à vontade, né? Sem nenhum tipo de filtro, moral, social, e acabam agindo de um jeito muito ruim, né? sim, E mas o potencializa esses problema problemas ao infinito, né? Paulo, mas a gente vê um problema nos pais, porque, veja, eu tenho visto muitos pais ingressando nos grupos de WhatsApp dos filhos da escola e ameaçando os outros menores. E vários É. boletins de ocorrência por isso, por Ou esses seja, fatos. conclusão, Adriana, idiotice não tem idade. Tem idiota de todas as idades, não precisa ser criança, né? Pode ser adulto. Sim, É um sim. idiota, é uma pessoa sem nenhum senso, né? Não tem, né? Não tem o que dizer, né?
Ô, Adriana, mas Ah, como que vocês sabem que hum, são os pais? Eles se identificam? se Porque é o grupo do WhatsApp? identificam, se Ah, tá. identificam. Ainda fazia. E mandam áudio, tá? Para de fazer Ai, meu isso, Deus, sem eu vou te noção pegar. nenhuma. É assim. Não, vocês têm que orientar as outras crianças e falar: a senhora já fez a sua consulta hoje? Já tomou o remédio que o médico mandou? Né? Começar as crianças darem esse tipo de resposta para os pais que fazem isso. A senhora está tomando o seu remédio? Não pulou hoje? A senhora tem certeza? Então, a gente fez, dentro do nosso projeto, até nós pedimos para um músico compor uma música falando bullying não, e as crianças cantam todo intervalo. Quem sabe Lavagem entra, né? cerebral. Perfeito, perfeito. Bullying É o não. método da saturação, né? Você vai saturando até que a pessoa não pensa em E é outra uma música coisa, né? muito Ah, boa é? mesmo. Uhum. Poxa, traz pra gente aí. Ah, põe no grupo. Tem gravado? Gravamos. Eu tenho que pedir autorização, né? Porque foi feito exatamente para esse Ah, tá. projeto. Por isso que Ah, eu não entendi. coloquei aqui no slide, mas é uma música, é uma graça mesmo a música. E ela é uma música bem chiclete, que fica bem na cabeça Ah, bastante. E legal, é as crianças, uma naquela. vez que você ensina, elas já aprendem e ficam cantando. Então, a ideia é que elas cantem sempre mesmo, desde as pequenininhas para desde o maternal para já crescer Ou seja, nessa lavagem conscientização. cerebral mesmo. É isso É, mesmo. Só assim funciona, né, Adriana? É, é, porque imagina, né, para lidar com esses pais que você está colocando, né, só mesmo fazendo lavagem cerebral nas crianças, né, porque não esperar que os pais ajam, né, de uma forma equilibrada, né, que ajudem no problema, não. Eles vão. Mas isso sempre foi, né? É o que eu digo, as redes sociais potencializa, né? Já vi muito pai falar, vai lá, filho, se alguém mexer com você, dá um tapão, né? Revida, né? Não leva desaforo para casa. Isso daí eu já vi há 50 anos atrás, né? E e tem, olha, tem não tem idiotice de diferença, todo jeito. Oi? não tem diferença, escola Sim. pública e Sim, particular. sim, sim, tem. É, exato. Não, é o que eu disse, idiotice não tem idade e também não tem faixa social. Tem É, idiota em todos os quadrantes da sociedade, né? Infelizmente tem, né? Vocês Mas é viram isso. que saiu uma reportagem, acho que foi hoje, no Colégio Militar, que os alunos utilizaram inteligência artificial para divulgar imagens de uma amiga, né, de uma colega, e na deepfake, na Deep Web. Alguns meses atrás teve também, né, de que fez nudes, pegou o rosto das meninas e colocou em corpos nus e coisa do gênero, né? Tá, Mas o infelizmente. colégio militar, entendeu? É o colégio Sim, senhor, militar, exato. Então, entendeu? o cara, Aquele acima de qualquer suspeita. e ah, mas, Aquele daí, que, você não mas acabou né? de ouvir o Cris, que eu disse, Cris? Pois é, Notícia então. está É o igualmente militar, mas espalhada na sabe? escuta, Hoje sociedade. todo mundo quer entrar, Civil quer ou colocar filho em militar, colégio militar. Como que é, a- criança ou as pessoas, adulto. as pessoas falam isso, mas, por exemplo, eu trabalho em escola confessional. Ah, é uma escola confessional, de uma religião. Mas não importa se a pessoa não. A conduta da pessoa é individual, né? Cada um traz, né, para a sua escola a bagagem que recebe de casa. Ela traz a sua mala da casa. E se ela traz a mala da casa cheia né, de preconceitos e discriminações, e assim, sem valores morais e éticos, é isso que vai acontecer. Em qualquer escola, pode ser militar, religiosa, pública, qualquer uma.
vai acontecer isso. Não É tem fim. isso que a gente tem que ter em mente. Não é a escola que vai fazer todo mundo, sabe, mudar de atitude. É a educação familiar que tem que ser dada. Então, quando fala assim, ai, porque o colégio militar é ótimo. Uma pessoa falou para mim uma vez, assim, desde quando o militar tem aula de pedagogia? É militar que dá aula. O que ele sabe de pedagogia, meu Deus? Então, não é nada contra a escola, né? A escola, tudo bem, mas o mínimo de pedagogia seja feita, né? Pelo menos para os professores. Alguém tem que ter aula de pedagogia. E a própria família, como disse você, a própria família tem que ser educada e recebida na escola, e a escola saber que a família também está na mesma linha, né, de educação. Se ela está numa religiosa, é porque acredita-se, né, que a família seja religiosa. Agora, você não vai colocar um filho se você é ateu, né? Não vai Ah, colocar. mas isso acontece. Ah, Acontece acontece, que a família não tem educação religiosa, ela fala, olha, eu quero colocar meu filho aqui, porque porque aqui aqui, vocês têm princípios. Tipo, na minha casa não tem, mas aqui tem, então, já olha, toma meu aconteceu. filho para vocês que vocês vão terminar de educar. Eu também estudei num colégio católico que um dia um amiguinho não veio, ele morava do lado da escola. Ah, porque não é feriado judaico, ele era judeu, estava Então, na escola católica. E aí, né? Ah, mas porque, não, é que era feriado na religião dele. Ah, tá bom. Então, domingo eu quero ver ele aqui. Sabe, tem umas coisas assim, ó, tem uma amiga minha que é vegetariana, aí estava em dúvida, pensa bem, estava em dúvida e iria colocar numa escola que matava frango na frente das crianças. Você é doida, varrida, pelo amor de Deus, você é vegetariana, vai pôr seu filho para ver matarem frango na frente dele. é para ele ficar traumatizado e ser vegetariano também. Deve ser, né? Como diria minha ex, ficar olhando a cara, lembrar da cara da vaquinha, né? Não comia que ela ficava lembrando da cara da vaquinha. Então. Olha, a Cris até congelou de É, tão sensibilizada com o frango. Uhum. Ela ficou chocada aqui. Ai, gente, mas é isso aí. Não, mas Muito bom, parabéns, Alessandra. Adriana, Adriana. adoramos. Muito. É um mundo que a gente nem imagina, né? Você sabe por notícia e tal, mas a gravidade que está chegando, o nível da maldade, né, é assustador, assim. Assustador. é. Mas é Eu isso. fico assustada quando eu vejo de ambas as partes, alunos e pais, né? Uhum. E eu não sabia E dessa obrigatoriedade da escola, que ela é cobrada. Interessante isso, né? Que tem a legislação. É importante, né? Importante. Porque senão não faz nada, né? Mesmo tendo a lei, às vezes não faz nada, né? Como você sim, comentou, né? e eu te Então, falo, muitas escolas não têm conhecimento, não até fazem nada. acontecer, né? Até acontecer. Exatamente. É. Até ser responsabilizado, né? Uhum. Uhum. Muito bom. Excelente. Parabéns aí. Obrigada. Acho que É era Encerrou? só o isso. que É isso aí? tínhamos. Tá É, só certo. reforçando, reservem a agenda de vocês para estarem conosco no dia 26, né? Autores, quem não é autor, vamos mesmo assim prestigiar os colegas, né? Com relação ao lançamento do livro. Então, 26, das 9 ao meio-dia, um sábado, na OAB. E 18/11, também vai ser nós vamos ter aí uma participação bem interessante, bem importante, que é o Elcio, ele é DPO do CREMESP, ele vai vir contar aqui para a gente um pouquinho, né? Eles ganharam um prêmio, né? Inclusive a gente circulou isso acho que passado em agosto, né? Mês Uhum, retrasado, a gente circulou, inclusive a Érica trabalha no CREMESP, no CREMESP, ela também contribuiu, né? Então foi de todas as associações lá de classe e tal, teve uma competição e o CREMESP ganhou como melhor, ah,
na parte de privacidade e proteção de dados, né? Então, o Elcio, que é o DPO do CREMESP, vai vir aqui, quer dizer, vai estar conosco, né? Como é virtual, ele não vai vir, né? Ele vai estar conosco dia 18/11 para contar um pouquinho da experiência dele, o que eles desenvolveram, o que é o projeto e tal. Então, acredito que vai ser aí bastante interessante e proveitoso aí para todos, né? Com certeza. Bem, a gente está num momento alegre, mas acho que o tema até tem a ver muito com escola e tudo mais, e até como eu citei agora há pouco, a OAB vai à escola, né? Eu queria que essa nossa sessão aqui fosse dedicada em homenagem à nossa colega Luzia Braga, né? Ela faleceu, era presidente da comissão do OAB vai à escola, né? Infelizmente, de uma forma aí muito rápida, né, e surpreendente, inesperada. É uma pessoa com realmente muita vida, é uma pessoa de muita energia, né? Mas infelizmente aí algo meio drástico, fulminante, acabou levando a vida dela. Então eu queria deixar justamente esse tema, né, essa reunião nossa aqui, ser uma homenagem, né, a todo o trabalho dela, tudo que ela fez pelas escolas, né, também pelos advogados ali pela nossa OAB, né, porque realmente é uma pessoa que parte, né, tenho certeza que está em algum lugar muito iluminado, né, com toda o bem que ela fez nessa vida, com certeza deve estar colhendo os louros disso, né? E é um exemplo, né? A gente fica com saudades dela, sabe que é uma pessoa muito boa e lamenta, né, por não ter mais a continuidade dela com a presença da gente aqui no dia a dia, né? Liderando lá o OAB Vai à Escola, nos eventos, ela sempre estava presente nos eventos da OAB, né? Então, eu queria deixar aqui de público essa homenagem a ela, né? E basicamente é isso, né? Ela merece. Uhum. É uma pessoa, ela atuava muito, né? Ela, na OAB Vai à Escola, sempre procurando advogados para fazerem as palestras, né? E também atuava muito na OAB, para vocês terem uma ideia, em julho nós tivemos a festa junina, ela foi a noiva. Então foi, Aliás, todo ano ela era noiva. Foi esse ano que ela foi a noiva. então, Ela tinha que procurar um noivo. A gente sempre tinha um noivo que estava à caça, né? é, Ela sempre foi uma pessoa aí de trazer muita alegria, né? Ou seja, contagiava todos, né? Com essa alegria, essa disposição, essa vitalidade, né? Um exemplo aí para uhum. todos nós, né? Deixando bastante saudades, com certeza. É. Vamos tirar uma foto de encerramento? Agora estamos quase que com a sala cheia aqui, né? Quase com o monitor cheio. Andréia, você está por aí? Consegue abrir? Maravilha! Então vamos, opa! Então vamos lá, 3, 2, 1. Deixa eu ver se saiu certinho. Não, vou ter que colocar aqui. Meu WhatsApp saiu do ar. Salvei aqui, eu salvei no. Daqui a pouco eu posto lá no grupo. Salvei em outro lugar. Conexão caiu assim do nada. Tá tudo funcionando aqui, de repente eu não consegui mais ver vocês. E não conseguia voltar. Será que foi o Zoom? Não, não foi. Eu acho que foi talvez algo Foi aqui local. mesmo. Sim, pode ter sido às vezes local ou coisa assim, né? Às vezes o Ah, tá bom. pessoal reseta lá na central, em algum lugar reseta o equipamento, cai tudo, né? Essas coisas, é a tecnologia. Tá certo, então. Bem, então, oficialmente, né, encerrando nossa reunião de hoje, agradecendo aí a Adriana, a Letícia, que tinha compromisso, acabou tendo que Parabéns. sair um pouquinho mais cedo, né? Tá agradecendo a todos que disponibilizaram aí do seu tempo,
vieram aqui acompanhar mais uma noite aí de aprendizado. Muito obrigado a todos. Viviane? Eu que Obrigada, boa noite. agradeço. Obrigada a Boa todos. E noite, até dia obrigada. 26. Dia Pessoalmente, 26, né? isso, com café da manhã pago pela OAB também. Vai ter lá um Oba, pão de Exatamente. oba, metro, tem oba, café, essas coisas. oba, café com bolacha. É, por aí. Nescafé. Não, uma vez eu fui no congresso, era Nescafé e bolacha boa. Ai, que horror. Ah, Opa! Ai, que horror. Vai Então ser tá, melhor, vai gente. ser boa melhor, pode ter noite. certeza. Boa noite, Tchauzinho, boa gente. Boa noite, tudo noite. bom?